Bom, mais uma questãozinha, que eu acho que não dá para deixar passar, porque é muito interessante, que é o seguinte. A questão do Borba Gato deu muito pano para manga, né? Alguns setores se colocaram, muitos setores, principalmente os setores que são a favor da frente ampla, se colocaram a favor, né? Porque essa é a política, é uma política para a frente ampla. Até a Janaína Pascoal, a mulher da cobra, né? Aquela doida da cobra, falou que o Dória falou indignada que o Dória está mais identitário que o PSOL, né? Então a gente vê para que funciona isso daí. O Dória aí, ele até assumiu a calça apertada dele e tudo, né? Aí, a maior parte das discussões são discussões muito fora da realidade, né? E em grande medida não é contra-argumentos, é aquele fanatismo, né? Por exemplo, eu já me defrontei nos programas que eu faço com gente falando assim: como você defende os bandeirantes? Isso, quer dizer, defender os bandeirantes está condenado ao fogo do inferno. Que dá para perceber que é uma igreja, né? A igreja não discute. Né? Se você tiver no muro da sua casa, olhar lá para as formas sensuais da mulher do vizinho, está condenado pelo testamento, vai passar uma temporada longa com o diabo no inferno. Não tem discussão que, não. Pecou, está fora, né? Uma pessoa que discutiu, uma das poucas pessoas que discutiram, as pessoas que discutiram as coisas são do PT, o que é sintomático. E uma das poucas pessoas que discutiu o problema foi o Walter Pomar, né? Ele escreveu uma crítica, e aí o companheiro Vasco escreveu uma réplica explicando a questão central. Você não pode apagar a história do país. Os bandeirantes foram responsáveis, eu falei isso aí também, né? Na semana passada. Os bandeirantes foram responsáveis por acrescentar ao território nacional mais duas partes iguais a que o Brasil tinha pelo Tratado de Tordesilhas. Quer dizer, multiplicaram, foram o principal fator da multiplicação do Brasil por 3, de forma que hoje o Brasil é um território de 8 milhões de quilômetros quadrados e com uma população de 220 milhões de habitantes, né? E com uma extraordinária riqueza natural e econômica, né? Por exemplo, se os bandeirantes não tivessem feito o que eles fizeram, não tivessem alargado o território nacional, hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, quase o Rio Grande do Sul inteiramente, Santa Catarina e Paraná não seriam Brasil, né? Uma parte de Minas Gerais não seria Brasil, mais da metade do Pará não seria Brasil, a Amazônia toda não seria Brasil, Acre não seria Brasil, Mato Grosso do Sul, Tocantins, uma parte do Nordeste não seria Brasil, né? Então, esse foi o argumento, quer dizer, tudo bem, você não pode riscar da história nacional pessoas que fizeram isso, né? Pouco mais você risca o Brasil da história nacional. Aí nós recebemos uma resposta, né? E aí, logicamente que tem umas pichotadas nessa resposta, né? Que fala que o PCO é parecido com o MR8, fala que a nossa posição é machismo-leninismo. Isso é uma pichotada. Também eu não sei em que a gente é igual ao MR8, o antigo MR8, né? Hoje eles estão dentro do PCdoB. E eu não sei o que é machismo-leninismo também, né? Então ele fala o seguinte:
A tese de Vasco, que é a tese do PCO, é que os bandeirantes teriam contribuído para expandir nossas fronteiras, o que teria resultado num país grande, o que, por sua vez, é muito importante na luta contra o imperialismo. Logo, os bandeirantes e sua obra deveriam ser defendidos por quem luta contra o imperialismo. Mais ou menos é isso, né? Não há muito o que defender aqui no caso. Na verdade, nós estamos protestando contra um ataque abusado, né? Daí ele fala o seguinte: esta lógica, como me observou um companheiro a quem preserva o nome, para ele não ser achincalhado como pequeno burguês, apesar que ele falou que nós somos machistas leninistas, né? Ele achincalha a gente, mas ele não quer ser achincalhado como pequeno burguês. E outros epítetos que o adorável Vasco despeja sobre a minha cabeça, deveria conduzir o PCO a defender a construção de estátuas para Médici, que assinou o decreto alargando o nosso mar territorial para 200 milhas marítimas. Seria uma coisa a ser considerada, né? Se o Médici tivesse realmente conquistado as 200 milhas marítimas para o Brasil. Considerando que foi o decreto do Médici teve o mesmo efeito que a passeata de tanques fumegantes do Bolsonaro, eu acho que não está em consideração, né? Quer dizer, o Walter Pomar, ele considera que o Médici poderia realmente ter enfrentado o imperialismo. Que um governo colocado no país pelo imperialismo e apoiado pelo imperialismo, ele iria realmente levar adiante uma luta séria contra o imperialismo. E aqui não é motivo para piada, porque se o Brasil conseguisse estabelecer as 200 milhas como seu território, seria uma grande conquista nacional, né? Na pior das hipóteses, nós teríamos que... Se o Médici falasse o seguinte, ó, a partir de agora o Brasil tem 200 milhas, eu vou colocar a Marinha Brasileira lá, e se um cidadão aqui qualquer tentar pescar uma lagosta aqui dentro das 200 milhas, vai levar bala. E a França vem, ele mete bala na França, mete bala no imperialismo, é lógico que ele teria que ficar do lado do Médici. O que a gente ia fazer? Né? Ia ficar do lado do imperialismo? Contra as 200 milhas territoriais brasileiras? Quando a Argentina, a ditadura militar argentina, que era bem pior do que o Médici, invadiu as Malvinas, né? Não é, o PCO apoiou, mas não é o PCO apoiou. A ditadura militar chamou um ato público na Praça de Maio, que foi um dos maiores atos que já aconteceram na Praça de Maio. A totalidade da população argentina apoiou. As mães da Praça de Maio, que estavam denunciando que os filhos delas desapareceram pelas mãos da ditadura, apoiaram a invasão das Malvinas. O movimento de desaparecidos, presos e torturados políticos da Argentina apoiou a invasão da Malvinas. Se o Médici tomasse conta realmente das 200 milhas marítimas, botasse a Marinha lá e falou, daqui ninguém passa, e ele realmente entrasse em guerra, mesmo que fosse uma guerra meio fuleira, a gente estaria do lado dele contra o imperialismo, não há dúvida nenhuma, né? Isso mostra que a esquerda não sabe, né, o que está em jogo. Daí ele fala o seguinte: como estudei em um grupo escolar público exatamente no início dos anos 1970, eu também estava na escola nessa época, quando a ditadura adotava uma retórica aparentemente nacionalista para encobrir sua submissão ao imperialismo, consigo reconhecer as digitais intelectuais presentes em frases e raciocínios que nos levam a aplaudir a colonização portuguesa e seus métodos em nome dos resultados alcançados. Bom, eu aplaudo a colonização portuguesa. Se não houvesse a colonização portuguesa, o Brasil hoje não existiria. Não seria um país desenvolvido. Não teria todo esse desenvolvimento cultural, econômico que teve, com todas as suas contradições.
Então, por que a gente não aplaudiria a colonização portuguesa? Você pode, logicamente, como você é uma pessoa crítica, você pode condenar esse ou aquele aspecto da colonização portuguesa. A escravidão não foi a melhor forma de fazer o negócio, lógico. Né? Poderia ser de outra forma. Não seria possível, de fato, de ser de outra forma. Mas, enfim, a colonização portuguesa é que deu origem ao Brasil de hoje. Se eu não aplaudo a colonização portuguesa, e aqui que está o grande perigo, né, desses raciocínios. Eu sou contra o Brasil. O Walter Pomar não se dá conta disso. Quer dizer, ele quer ser a favor do Brasil sem ser a favor da construção do Brasil. Quer dizer, ele quer ter um filho sem gravidez. Esse aí já não é possível. Porque gravidez, a mulher passa enjoo, né? Fica doente, é um peso, tem dores no corpo, não dorme direito, aquela coisa toda. E depois o parto é doloroso também. Então o filho tudo bem, mas a gravidez e o parto não. Não dá, pô. Sem manter relações sexuais, engravidar e ter o parto, não tem o filho. Então a pessoa, né? Logicamente que até você vê, né? Algumas pessoas, né, não é a minha posição pessoal, mas eu já vi algumas mulheres que foram estupradas e falaram, vou manter o filho, porque o filho é uma coisa importante. Então, quer dizer, até assim, né? Não quer dizer que você aplauda tudo o que aconteceu, mas que você aplaude o fato de que os portugueses chegaram aqui e implantaram uma nova civilização, diferente da civilização da sociedade extremamente primitiva que existia aqui, essa é uma realidade. Ele fala o seguinte, que nós achamos que a nossa posição é marxista. Daí o Vasco corretamente cita o Marx, né? Ele não diz nada sobre isso. O que ele diz é o seguinte, o que sei é que aceitar o argumento de Vasco nos conduz inevitavelmente a defender o papel civilizatório do imperialismo e do colonialismo. Bom, o papel civilizatório do colonialismo, que é uma coisa diferente do imperialismo, nós podemos defender em determinados lugares. Ou pelo menos não podemos explicar que ele teve um papel civilizatório. O imperialismo não, que é outra coisa. Para os dias de hoje, essa tese não vale mais, ela valia para 1500. Em 1500, trazer a civilização europeia para o Brasil era um progresso. Em 2021, trazer os norte-americanos para o Brasil não é um progresso. Nada que os norte-americanos façam aqui é um progresso. Então, e eu não vejo, porque nós, por exemplo, eu acho que não há nenhum partido no Brasil que seja mais anti-imperialista do que o PCO. Então, qual é a evidência de que defender essa tese conduz a defender o imperialismo? Nós saímos na defesa de Cuba, nós somos os que mais defendem Cuba, né? Mais do que as pessoas que têm uma identidade ideológica com Cuba. Nós defendemos mais a Venezuela contra o imperialismo do que as pessoas que numa época falavam que a Venezuela era um novo tipo de socialismo que a gente nunca falou. Nós defendemos mais o governo da Dilma contra o golpe do que qualquer outro partido, inclusive o partido do Walter Pomar. Então, como é que você falar, né, que a colonização foi um progresso, leva você a defender o imperialismo? Onde é que está isso daí? Já os grupos mais identitários do PSOL, que não aceitam de jeito nenhum essa tese, todos eles defenderam o golpe, defenderam a Lava Jato, defenderam o golpe na Ucrânia. Quer dizer, então a relação entre imperialismo e a oposição é a relação entre aqueles que falam que a colonização foi ruim, esses apoiam o imperialismo. Porque a ideologia que o Walter Pomar está defendendo aqui é uma ideologia imperialista.
Daí ele fala o seguinte, que o conhecido camarada russo, Lenin, né, chamava de objetivismo, não, pode ter chamado alguma vez. Eu conheço muito bem a obra do Lenin, li praticamente tudo, não me lembro bem que ele fizesse disso daqui uma coisa importante. Mas ele fala que se reconhecesse o papel progressista do capitalismo, se terminava fazendo apologia do capitalismo. Bom, então Lenin seria um desses, porque todos os marxistas russos, Plekhanov, Lenin, Trotsky, todos achavam que o capitalismo era progressista, inclusive na Rússia. Lenin propunha uma revolução democrático-burguesa na Rússia. E ele deixava claro que essa revolução democrático-burguesa era uma revolução para implantar o capitalismo na Rússia. A única coisa que ele discordava é que a burguesia fosse fazer essa revolução. Os livros, se alguém quiser conferir, né, essa posição do Lenin, tem um livro dele muito famoso e muito importante que se chama As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Burguesa. Daí ele cita, né? Depois de falar essas coisas, ele cita. Para a esquerda pequena, ele cita o Vasco. Para a esquerda pequena burguesa, bababá, a história do homem não é uma história de progresso, de desenvolvimento das forças produtivas e de constante luta de classes. Daí ele fala, segundo esse raciocínio, o capitalismo é um progresso em relação ao feudalismo. Isso é verdade? Sim, é. Bom, então... Vejam bem, né, para os identitários, concordando com Walter Pomar. Se o capitalismo é um progresso em relação ao feudalismo, ele é ainda mais progressista em relação a todos os sistemas anteriores, inclusive a sociedade de índios que havia aqui. Ele é mais progressista que o feudalismo, assim como o feudalismo é um progresso relativo em relação à sociedade escravagista, que é um progresso relativo em relação a todas as civilizações anteriores. Quer dizer, daí ele fala, mas daí não decorre que devemos defender, aplaudir, tomar partido de tudo aquilo que os capitalistas fizeram para destruir o feudalismo. Bom, o que eles fizeram para destruir o capitalismo, nós temos que apoiar, porque foi assim que o progresso chegou. Em alguns lugares teve guerra, em outros lugares teve revolução, morreu um monte de gente. Em outros lugares teve perseguição de pessoas. E tudo isso levou ao capitalismo. Você também pode não apoiar, mas o fato é que tudo já aconteceu e você tem que reconhecer que foi um fator de progresso. Agora, isso não quer dizer que não vão apoiar tudo que eles fizeram. Não. As coisas que os capitalistas fizeram que não eram necessárias para derrotar o feudalismo, nós não vamos apoiar. Fala, pois se o fizermos, estaremos nos comportando como capitalistas. Como assim? Se o capitalismo é progressista, você tem que se comportar como capitalista. O que você vai fazer? Vai se comportar como o quê? Exatamente, na época do capitalismo progressista. Fala, ao invés de fazer a apologia do passado, é preciso fazer a crítica. Bom, a crítica não significa que você tem que rasgar o passado. Significa que você tem que analisar cientificamente. A crítica é assim. Os bandeirantes, né, numa determinada medida que é diferente da que os identitários falam, foram cruéis com os índios? Foram. Nós devemos reconhecer isso daí, criticamente? Devemos. Mas, ao mesmo tempo, eles ampliaram o território nacional. A crítica consiste nisso, em colocar às claras a realidade. Daí ele fala que o Vasco fala que é um ataque à cultura brasileira, daí ele fala assim, segundo o Vasco, não importa se a história é boa ou má. Daí ele fala, de fato não importa se é boa ou má. O que importa é de que lado estamos, se dos exploradores e opressores ou se dos explorados e oprimidos. Do ponto de vista histórico, isso não é perfeitamente correto.
Nós, como marxistas, nós estamos a favor de tudo aquilo que é revolucionário, ou seja, que é progressista. Então, em determinadas situações, você tem oprimidos e explorados que cumprem um papel reacionário. Vou dar um exemplo bem claro. Na Revolução Francesa houve dois grandes movimentos camponeses reacionários contra a Revolução Francesa a favor do restabelecimento da monarquia, que é o movimento da Fronda e do Xuan. Acho que não é Fronda, estou me confundindo. Houve dois levantes camponeses que acabaram se alinhando com a reação. Esse é um movimento tipicamente de oprimidos e o movimento e a ditadura do Robespierre era uma ditadura mesmo, para valer. Tanto que todo mundo usa como um exemplo da ditadura do proletariado, que deveria ser uma ditadura muito dura contra os exploradores. Os camponeses se levantaram, o exército francês e os revolucionários foram lá e esmagaram. A burguesia é uma classe exploradora. Os camponeses, eles são uma classe oprimida. Então não vale esse critério. Não temos que ver aquilo que é um fator de progresso e aquilo que é um fator de retrocesso. Aí ele dá 3 exemplos, esse que é o mais interessante. Ele fala, por exemplo, na Roma Antiga, estaríamos do lado das legiões romanas, não de Espartacos? Bom, aí ele teria que considerar, né, que a formação do Império Romano, que assinala o começo da decadência de toda aquela sociedade que iria se espatifar, era progressista. E que a revolta dos escravos, que anunciava, né, a luta das forças produtivas contra relações de produção que não iam se sustentar mais, era negativa. Né? Quer dizer, aqui mostra que muitos marxistas não entendem que nós estamos a favor dos Espartacos, em geral, não é por um motivo sentimental. É porque ele representava o progresso e os outros representavam um retrocesso. Em geral, as lutas populares, em geral, mas não sempre, as grandes lutas populares de caráter revolucionário são uma revolta das forças produtivas contra as relações de produção que já estão vencidas. Aí dá um exemplo ainda mais evidente. Na Alemanha medieval, do lado dos camponeses, os que massacraram a Revolução Camponesa. Os que massacraram a Revolução Camponesa, incluindo Lutero, eram os nobres. Quer dizer, eram o sistema medieval. O sistema medieval esmagou a Revolução Camponesa. A Revolução Camponesa era um princípio de revolta, de revolução burguesa. A reforma protestante, ela se identifica com a Revolução Burguesa. Então, nós não poderíamos ficar do lado dos senhores, dos barões feudais contra, né, um movimento que indicava a presença e o ascenso da burguesia naquele país. Seria absurdo. E o último exemplo é meio pitoresco, né, porque exemplo é cultura pop, né, não é cultura mais erudita. Ele fala assim, estaríamos do lado do general Custer ou do Sioux? Quer dizer, é um negócio de filme de faroeste, né? E tem, lógico, faz parte da história norte-americana, mas é muito popularizado pelos filmes. Nós não estaríamos de lado nenhum nesse caso. Por quê? Porque não era necessário, né? Não era uma necessidade da burguesia norte-americana esmagar os índios daquela maneira. Havia muitos modos de fazer isso daí, de chegar num acordo com os índios. Né? Inclusive, dentro da própria sociedade americana, havia quem propusesse que o tratamento com os índios fosse um tratamento humano, que seria a nossa posição. Se nós estivéssemos lá, fôssemos um partido, nós iríamos protestar contra o tratamento contra os índios. Agora, se ele colocasse a coisa assim, você estaria a favor da permanência da sociedade indígena ou do desenvolvimento do capitalismo? Aí nós teremos que dizer que nós estaríamos do lado do desenvolvimento do capitalismo. Quer dizer,
o marxismo, ele parece simples, mas na realidade ele não é. Vamos lá?